Olá pessoal, tudo bem com vocês? Este vídeo é para o ciclo 5. Eu sou a professora Cadidia Menezes, sou a professora da escola Graciliano Ramos, trabalhando e atuando na unidade prisional Juiz Hitler Cantalice. Para você que está acessando a gente agora pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vinda. E para você que já vem acessando a gente, uma ótima semana, uma semana de paz. Então, pessoal, antes de começar falando sobre o gênero textual que nós vamos estudar hoje, eu gostaria de dar 2 avisos. O primeiro diz respeito à oficina que nós fizemos presencialmente na escola semana passada. Foi um dia muito feliz, né? Nós tivemos a participação de algumas pessoas que aprenderam sobre currículo, sobre estrutura de currículo, a importância do currículo para o mundo do mercado de trabalho. E os participantes saíram da nossa unidade com o currículo na mão, pronto para entregar para a empresa que desejar trabalhar. Falamos também sobre entrevista, como se comportar na entrevista diante do mundo moderno do trabalho. Então foi uma tarde muito agradável e eu estou dizendo isso para que você possa ficar atento e atenta para as próximas atividades e oficinas que serão realizadas presencialmente na nossa unidade. O segundo aviso é: façam as atividades, pessoal, não deixem de fazer, não acumulem. As nossas atividades estão sendo inseridas no grupo do WhatsApp e caminhadas para vocês, mas também quem tem dificuldade tem atividade impressa na escola e tem também recadinho no grupo, no canal do YouTube. Então aqui, gente, nós temos 3 caminhos acessíveis para vocês, não é? WhatsApp, canal do YouTube e também presencialmente na nossa escola. É com essa atividade que nós vamos computar a tua frequência, mas também vamos ter condições de te avaliar e de te atribuir uma nota, tá bom? Então vamos agora para o que nos interessa, que é o gênero textual. Hoje nós vamos falar sobre o gênero textual relatório simples. Veja só, nós falamos sobre o mundo da linguagem, o que é linguagem, tipo de linguagem, variação linguística. Nós falamos sobre o gênero textual e-mail, né? Nós temos nós temos exemplos, nós temos discussões em vídeos anteriores. Nós falamos sobre o gênero textual infográfico, fizemos atividades sobre interpretação textual e agora nós vamos falar sobre relatório simples. Cadidia, mas por que o relatório simples? Porque o relatório simples faz parte do mundo do trabalho. A depender de onde você vai trabalhar, você vai precisar realizar um relatório simples. Por exemplo, aqui onde eu moro num condomínio, nós temos uma guarita, onde pessoas trabalham nessa guarita, e quando um termina o plantão, que vai passar para o outro, ele tem que fazer um relatório simples de tudo que aconteceu no seu plantão. Então, o relatório simples, gente, faz parte da nossa vida do trabalho. Então, para você que deseja entrar no mercado de trabalho, você precisa entender o que é um relatório simples. Nós já falamos sobre o e-mail. O e-mail é um gênero textual comunicativo, formal, né? Quando a gente fala do mundo do trabalho, rápido, direto. Geralmente você manda um e-mail para alguém. Às vezes você manda um e-mail para um coletivo, mas sempre de forma muito rápida, muito objetiva. O infográfico é um gênero textual também utilizado no mundo do trabalho, que condensa várias informações, né? Organiza várias informações de visualização de dados, de visualização de organogramas, de informações junto com grafos, né? Com imagens, desenhos, dados estatísticos. E hoje nós vamos falar sobre o relatório simples, que é o registro mais elaborado, formal e detalhado de uma determinada situação, de uma determinada reunião, de um evento, e de repente você precisa sentar para você fazer um relatório desse evento, né? A mando de alguém pode estar te pedindo para que você possa estruturar um relatório simples. Então, um relatório costuma seguir uma ordem clara, ainda que não tão rígida como os relatórios técnicos e acadêmicos. Nós temos o relatório simples, o relatório mais técnico. O relatório mais técnico geralmente é emitido por pessoas que trabalham na área mais técnica. Por exemplo, engenheiros, gente que trabalha com avaliação técnica, advogados, médicos, que são avaliações mais específicas. E também tem os relatórios acadêmicos, de quem está na universidade fazendo pesquisa. Aqui nós estamos falando de relatório simples. Então, a estrutura de um relatório simples começa com um título. Por exemplo, relatório da reunião tal, aí diz a data da reunião ou o título da reunião. Mas sempre começa com o título, relatório, tá? Depois do relatório, você vai fazer um parágrafo mais introdutório.
Nesse parágrafo introdutório, você vai trazer uma breve explicação do que será relatado, qual é a situação, período, a atividade, não é? Então, a gente pode trazer aqui, por exemplo, o relatório de uma reunião, a reunião que ocorreu no dia tal, com tais pessoas, com objetivo tal. No outro momento, né, depois da introdução, você vai para a descrição dos fatos ou dos acontecimentos. É a parte principal, organizada de forma objetiva e sequencial. O que quer dizer isso? O que aconteceu de forma sequencial e cronológica. O que aconteceu, quando, onde e quem participou. No final, tem a conclusão ou encaminhamento, que pode indicar resultados, observações finais ou os próximos passos. E aí você coloca a identificação do autor, de quem escreveu o relatório e a data em que aquele registro foi feito para determinar o tempo em que aquilo foi feito. Gente, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho... Minha memória é muito curta, né? Depois dos 40, então... E aí, de repente, eu participei de uma reunião ano passado. Esse ano eu não lembro mais. Então, quando eu vou lá no relatório tem as falas, tem o que a gente discutiu, por que a gente discutiu e alguns encaminhamentos. Então, esse é o objetivo do relatório simples. Então, a linguagem do relatório ela tem que ser objetiva, através de frases curtas, evitando opiniões pessoais, não é? Então, a gente coloca ali, evitando, além de opiniões pessoais, evitando também expressões exageradas. Então, é uma linguagem mais curta, mais direta. Uso de verbos no passado, porque o relatório geralmente é feito depois do evento, depois da reunião. Então, geralmente, a gente utiliza o verbo no passado. Como eu falei, há uma sequência lógica, apresentação, desenvolvimento, conclusão. Há uma sequência lógica respeitando a sequência cronológica. Um vocabulário mais formal, sem excessos. Então, uma linguagem formal, né, evitando opiniões, evitando exageros, mas que seja acessível a todas as pessoas. E qual é a intencionalidade do relatório, né? Para que serve um relatório? O relatório, gente, ele serve para registrar, informar e prestar contas. Olha a importância, registrar um fato, informar, né, aos demais membros que não tiveram presente naquele relatório, mas também prestar contas sobre algo que já aconteceu. Então, desculpem, registrar acontecimentos, atividades ou situações importantes, informar a outras pessoas de forma fiel e organizada o que aconteceu e prestar conta sobre algo que foi realizado. Mas também o relatório simples ele pode apoiar a tomada de decisão em contexto de trabalho, principalmente de estudo ou de gestão. Então, veja, é com aquele relatório que a gente vai analisar a situação e a partir daquela situação pode nos ajudar a tomar determinada decisão a partir daquilo que está registrado. Então, diferentemente do aviso, por exemplo, um aviso simples que tem o objetivo apenas de comunicar, de informar, e do e-mail que tem aquela intencionalidade direta de mandar uma mensagem para alguém, o relatório ele organiza informações detalhadas para consulta posterior ou análise, entendeu? Por isso que é importante a gente prestar atenção no relatório. Então, vamos dar um exemplo aqui. Relatório de reunião. O título, relatório de reunião. Apresentação. No dia 30 de agosto de 2025, às 19 horas, realizou-se uma reunião com os alunos do ciclo 5 da EJA na sala de aula da escola Graciliano Ramos. Aí, terminou a apresentação, agora eu vou para o desenvolvimento, né? É o momento em que a gente vai descrever os fatos, detalhar, e é o seguinte, é o desenvolvimento, o detalhamento. Na reunião foram definidos os seguintes pontos. Cada turma ficará responsável por um tema da Semana de Ciências. A exposição será no dia 20 de setembro. A equipe de professores dará apoio à montagem dos trabalhos realizados pelos educandos. Conclusão, como encaminhamento, os representantes da turma deverão entregar até o dia 10 de setembro a lista dos alunos que participarão em grupos e o que irão apresentar na Feira de Ciências. Ponto. A assinatura de quem fez o relatório, coordenação da EJA e a data final. Tá bom, gente? Então, veja que é um relatório simples, não é um relatório que exige muito da gente, mas precisa ter essa sequência respeitada. E aí, pessoal, se você tiver alguma dúvida, procura a gente no privado. Aqui embaixo
vai ter o link da atividade. Nessa atividade você vai ter uma proposta de um outro vídeo, de um outro texto para você ler sobre o assunto. Vai ter uma atividade para você responder com exemplo de aviso para você olhar, analisar. E algumas questões para você refletir e para que você possa entender melhor a partir do momento da escrita, da reflexão sobre esse assunto. Então, pessoal, um forte abraço. Não deixe de responder a atividade, professora Cadidia Menezes.